diante de Deus em favor de outro alguém, tá bem? Êxodo 32, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques no livro que escrevestes. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Pensando em intercessão e em intercessores, temos aqui um grande exemplo ao longo de todo o capítulo 32. Nós vemos aí Moisés atuando como intercessor nesse capítulo, pelo menos em 4 vezes, em 4 situações, fazendo intercessões diferentes, não é? E deixando para a gente aqui, por assim dizer, um legado, um modelo, um exemplo. Então, que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que Deus ministre a você e saiamos aqui nessa noite feitos intercessores para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Querido eterno Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, celebrando a Ti e podendo ter esta conversa, ó Pai, acerca desse ministério importante para a vida da igreja. Rogamos ao Senhor que nos abençoe e que abençoe também aqueles que estão em seus lares ouvindo e aqueles que nos ouvirão posteriormente. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor. Toda a honra, toda a glória,
todo louvor. Bom, eu não sei até onde vocês puderam me ouvir, né? Mas coisas que acontecem. Eu estava dizendo que Gilcinha, nós nos conhecemos há uma longa data, sempre atuou no Ministério de Intercessão ou ligado ao Ministério de Intercessão, cura interior, enfim. E das muitas coisas que faz, hoje ela está atuando no Ministério Curadas para Curar, mas sobre isso ela fala e vai falar com muito mais propriedade. Afinal de contas, vai estar falando dela mesma. E eu queria, então, passar a bola já para a Gilcinha, para que ela pudesse complementar essa apresentação, né, pudesse falar um pouquinho dela para nós. Meu nome é Juscelina e conheço o pastor Robson mesmo, quando ele veio morar em Vitória, com a Cris. Depois nasceu a Pâmela, participei um pouquinho disso. E nossa história sempre houve alguma coisa assim, um pincelando a vida do outro. Eu hoje estava lembrando, pastor, que a minha ida para o Rio, o retorno, foi com uma palavra sua. Não sei se você lembra, assim. Você no louvor da igreja e eu orando ali e falando, Senhor, fala, se eu tenho que voltar para aquele Rio. E aí o Senhor estava levando louvor e veio assim atrás de mim e falou, onde me via, eu vejo você na igreja comprido, um carpete vermelho, um microfone na mão, e depois o senhor foi me visitar lá no Rio e eu levei para visitar a comunidade da Zona Sul, e o senhor falou, meu Deus, Deus mostrou isso, o carpete vermelho, hoje já não é mais o carpete vermelho lá, mas naquela época ainda era. Então, sempre a oração esteve perto mesmo, rodeando assim a minha vida. Eu creio que por isso que você lembrou, né, nesse tema. Eu sempre gostei de orar. Eu acho gozado assim, eu nunca fui de pedir muita oração, mas eu sempre fui de ter uma vida de oração. E por conta disso, eu creio que Deus, assim, voltou os olhos, assim, e às vezes usava uma pessoa ou outra para responder, mas eu nunca fui de correr atrás. Mas Deus sempre manifestou a vontade dele através de um pedido de oração. E muito bom isso, essa vida. Eu acho interessante que acaba se cumprindo em nossas vidas, nós acabamos vendo em nossas vidas o cumprimento do chamado, da escolha. Não é? Nas palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz assim, olha, não são vocês que me escolheram, não são vocês que escolhem, eu escolhi a vós e vos designei para que produzam fruto. E a perspectiva de Deus é que esse fruto ele permaneça, não é? Então, é notório que Deus escolhe as pessoas certas para a hora e para os lugares certos. Não é? Isso é notório, como a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas.
E aí a gente parte para a questão mesmo da intercessão. Para você, Jucinha, né, considerando a sua experiência ministerial, considerando, sobretudo, a sua experiência de vida, o que é essa intercessão? Eu vejo intercessão como, primeiro, uma fala a Deus, um recorrer a Deus, clamar a Deus. A palavra intercessão, ela significa se colocar no lugar de. Então, quando eu intercedo pela tua vida, eu não vou pedir a Deus somente aquilo que está aos meus olhos latente que você precisa, mas eu procuro estar em comunhão com Deus e buscar aquilo que está no coração de Deus para pedir em seu nome. Isso tem que ter, o intercessor, ele tem que ter uma intimidade com Deus. Porque, às vezes, você está pedindo uma oração, eu vou contar começar com um exemplo. A minha vida é muito de prática, né? Eu fazia parte do Ministério de Intercessão lá da comunidade da Zona Sul. E a gente passou por uma experiência, uma vez uma moça pediu pelo casamento dela. Está correto. Eu quero que Deus abençoe o casamento. Meu marido não está mais muito querendo ficar comigo, está querendo separar. Gente, vamos orar para esse marido voltar a amar, né? Voltar a ter cuidado com a família. E já ia eu com a mãozinha assim nas costas da menina, quando o Espírito Santo de Deus falou assim: pergunte a ela sobre esse marido. E eu parei assim, eu falei assim: e esse marido, como é que ele é? Ele é seu marido mesmo? Ela falou assim: sabe o que é? Ele é casado com outra, só que ele está comigo já tem um tempo, mas agora ele resolveu voltar para outra. Aí eu falei: tá. Quer dizer, como é que eu vou pedir a Deus fazer uma oração em nome de Jesus, quer dizer, uma oração que Jesus faria, algo contrário à vontade de Deus? Está certo, o marido está voltando para a mulher dele, amém, glória a Deus. Então, eu conversei um pouquinho ali com ela e pedi que Deus abençoasse a vida dela, que trouxesse um varão para essa moça que estava precisando. Mas, assim, a gente, como intercessor, a gente tem que ter esse cuidado da palavra de Deus, é o prumo da nossa oração. Eu não posso orar algo que Jesus não oraria, mas também eu preciso tentar entender o coração de Deus, o que é que Deus está querendo naquele momento. E, às vezes, o que Deus está querendo naquele momento é um não ao nosso pedido, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, isso é interceder, é se colocar no lugar da pessoa para clamar a Deus. Interessante, Gil, que você, ao apresentar sobre o assunto intercessão, falar sobre intercessão, você acaba descrevendo pelo menos uma característica imediatamente, né? Você fala que o intercessor tem que ser alguém que tenha intimidade com Deus, alguém que saiba conhecer o coração de Deus, ouvir a Deus. E você poderia destacar mais algumas qualidades, mais algumas características que você julga ser importante para a vida de um intercessor? Eu creio que é a perseverança, a disponibilidade em orar, porque, às vezes, Deus nos chama para interceder por algo de madrugada. E às vezes, eu estou cansada, eu quero dormir. E, geralmente, o horário da chamada da madrugada é às 3h, o melhor do sono. E às vezes, eu estou com vontade de dormir, a minha carne está querendo isso, mas o meu espírito está assim. Você acorda, acordado, aí você pede assim a Deus: Senhor, que volte o sono, que eu durma. Mas Deus está ali, você está acordado. Então, Senhor, pelo que eu devo orar? Né? Então, essa disponibilidade também é muito importante. Um ponto assim, conhecer a palavra. Eu acho uma outra característica fundamental. Né? Conhecer a palavra.
ser confiável. Eu também coloco como característica de um bom intercessor. Às vezes Deus mostra algo para você que não é para você falar, é só para você orar. Imagina, e você sair falando algo que Deus mostrou, porque tem coisas que são para você falar, e você sai daquele ambiente e fica incomodado, e parece que perde a paz. Você tem que falar, é impulsionado a falar. Mas tem coisas não, que Deus mostra é só para você orar. E é só você, não é mais ninguém. Então, não pode ser fofoqueiro, né? Tem que ser discreto, confiável. Tem que ser uma pessoa que busca a Deus, porque eu tenho que ter essa, o pessoal fala assim, sintonia, né? Mas eu tenho que ter essa comunhão com Deus para saber a hora que eu devo orar. Eu lembrei, quando estava pensando no assunto, do profeta Samuel pedindo por Saul. E Deus intervém, fala assim, até quando você vai ficar pedindo por Saul quando eu já larguei de mão, eu já estou pensando em outro. E você está pedindo? Então, eu como uma pessoa que levo a vida de outros até Deus, eu também preciso conhecer o coração de Deus para saber que Ele está em concordância com essa oração que eu estou fazendo, né? E as orações, elas têm respostas, né? Não. Quantas vezes ouvi não? E a maturidade vai chegando e é muito legal que antes, na época que você me conheceu, eu ainda ficava barganhando assim com Deus. Mas por que não? Por que não sim? Hoje em dia, eu já falo assim, amém, Senhor. É não. O Senhor me ama. Hoje em dia, isso está... Questão da identidade, curadas. Eu sei que Ele me ama. E o não dele é por amor. Então, eu já não discuto mais. Eu não fico procurando saber. Mas por quê? Por que não? Por que não? Hoje em dia, assim, não, falo amém, Senhor, obrigada. Então, também exige, né, quando a gente vai orando, vai lendo, vai tendo comunhão com Deus, a gente vai ganhando também maturidade. A gente já não é mais como menino, né? Não fala como menino, não pensa como menino. Isso é os 60 anos, né? Chegaram. Mas a característica, né, do intercessor precisa ser uma pessoa que tem comunhão, que tem a palavra de Deus como prumo na sua vida e que seja confiável também. É interessante nós pensarmos nessa descrição que a irmã Jucinha está fazendo, porque e aí quando a gente olha para a figura de Moisés, nesse episódio em que ele olha para o povo de Israel, a gente vê como isso vai acontecendo, né? Ele conhecendo, ouvindo aquilo que Deus tem, não negociando com Deus, mas conversando com Deus e tendo como ponto estratégico dessa conversa o próprio Deus, né? Ele apresenta, o que o povo vai dizer do Senhor lá, afinal de contas, vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito só para morrerem, não é? É muito interessante. Então, essa palavra intimidade, ela, no quesito qualidade para um intercessor, eu penso que ela tem uma certa primazia. Não é lógico, óbvio que a questão do caráter, tudo aquilo que foi pontuado é importante, mas a questão da intimidade ela é essencial para que a gente possa poder interceder por alguém, não é? Para ouvir de Deus, como a sua experiência que você contou, né? De repente a gente tem até com boas intenções, não é? Mas por não conhecer, não saber o que Deus pensa a respeito, os planos de Deus. Costumo dizer na congregação aqui, Gil, que nós precisamos conhecer os sonhos de Deus, porque vai ser melhor e mais fácil ver essas coisas se cumprindo em nossas vidas. Nós temos muito hábito de pedir para Deus abençoar os nossos sonhos, abençoar os nossos projetos, e as coisas começam a ficar melhor quando nós, então, pedimos para que Deus faça com que os seus planos, os seus projetos se cumpram em nossas vidas, né? São melhores.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pensando nisso que você falou, Gil, você considera, né, em sua opinião, você considera que a intercessão ela é para todos, é para a igreja toda, a intercessão é para um grupo seleto, um indivíduo? Como é que você pensa a esse respeito? Eu vou ler um versículo. Ele está em 1 Timóteo 2,1, que diz assim, Paulo instruindo Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Essa instrução é dada para um líder de uma congregação. Paulo estava deixando ali o jovem Timóteo e falava, né, eu rogo para que haja súplicas, orações, intercessões por todos os homens. Aqui ele está indicando para quem, por quem interceder, mas também que todos orem, todos cheguem a Deus com súplica, todos intercedam. E aí vai algo que eu falo, assim, que eu tenho para mim. Uma coisa é orar a Deus. Outra coisa é eu interceder. Em tudo, sejam as vossas petições conhecidas. Eu posso pedir coisas a Deus. E Ele vai falar, vai dar a resposta dele e eu vou acatar. Agora, quando eu estou intercedendo, é algo mais profundo. Eu estou tomando o lugar da pessoa, da nação, dos homens de Deus. Eu estou me colocando no lugar deles. Às vezes eu vou interceder por uma pessoa que está levando uma vida de pecado. A minha vida pessoal é abrir mão, sair fora do pecado. Mas eu vou interceder por alguém que está levando uma vida de pecado. Então eu tenho que chegar diante de Deus pedindo perdão por aquele pecado. E sentindo a dor do arrependimento, porque eu estou me posicionando no papel daquela pessoa. Já quando eu estou orando, eu boto o meu coração. Eu peço pelo outro, mas eu não estou lá. Eu estou pedindo, eu estou querendo que Deus abençoe, que Deus. Mas na hora que eu intercedo, a intercessão no meu coração é algo mais profundo do que simplesmente orar. Orar eu oro, Senhor, abençoa as crianças do país, Senhor, abençoa. Mas na hora que eu entro para interceder, eu clamo a Deus por aquilo como se para mim fosse, sentindo a dor. E é tão verdadeiro isso, esse tomar o lugar, que às vezes a gente intercedendo, a gente sente a dor que a pessoa sente. A gente chora o choro da pessoa. E orar, não. Orar eu posso sentir uma empatia, com simpatia. Agora, a intercessão ela é mais profunda. Por isso que, para eu interceder, eu preciso me preparar. Eu preciso me santificar. Eu não posso, de qualquer jeito, porque eu quero conhecer o coração de Deus para aquela pessoa. Sabe? Não é de qualquer jeito que eu chego. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, a intercessão, quisera nós, né? Você como líder, que todos fossem intercessores. Né? Que todos, ao orarem, tomassem o lugar, sentissem a dor. Porque parece que quando a gente sente a dor, a gente pede com mais sinceridade. Não é? Estou com dor, está doendo aqui, Senhor, Senhor. Mas o irmão fala assim, eu estou com dor. Ai, que Deus te abençoe, que Deus cure você. Mas quando eu entro no lugar, a dor do irmão passa a ser a minha dor. É diferente, a intensidade é diferente. Eu acho que a gente consegue mensurar bem esse exemplo quando a gente está orando por alguém que está doente e quando a gente passa a orar por um familiar que está doente, um filho doente. Né? A forma de orar é completamente diferente. Aí a gente consegue caracterizar o que é uma intercessão e o que é uma oração. Não é? Jesus é o nosso modelo. Jesus. Perfeito. De intercessor.
chorava, né? Sentia tristeza. Ai de mim, se eu pudesse juntar vocês debaixo da asa, como uma galinha faz. Estava, né? Orando por Pedro. Você colocou o exemplo aí logo de Moisés. Eu tinha separado aqui esse exemplo de Moisés pedindo pelo povo. Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Mas Moisés, você vai ser riscado? Você prefere morrer? Você prefere morrer? Senhor, mas esse povo, ele tem que ir. Não pode deixar para trás. Não pode matar. Não, Moisés, vou matar todo mundo, vou começar a partir de você. Não, Senhor. Ele se colocou no lugar de. Talvez se estivesse só orando, ele falou, termina logo com esse povo, vamos lá, vamos começar uma nova etapa. Mas o intercessor, ele sente a dor. É interessante nesse exemplo como nós vemos Deus, às vezes, testando o nosso caráter, né? Através de uma resposta, através de demonstrar a sua intenção. Deus, e muitas vezes, eu penso que é o caso de Moisés, Deus estava ali testando o caráter do líder, né? Da pessoa que ele havia chamado para conduzir o povo à terra prometida. Isso é fantástico, gera ainda mais intimidade, mais maturidade, é fantástico. Você falou aí, Gil, enquanto falava acerca desse tema, você falou da questão de estar preparado. Essa preparação, como é que é? Algo que a gente faz assim, ó, eu vou fazer um jejum hoje porque tenho que interceder, ou é algo que faz parte do estilo de vida, do cotidiano? Como é que você pensa a respeito? Eu escrevi aqui até estilo de vida. O que é estilo de vida? É uma escolha diária que eu faço que vai nortear a minha caminhada, valores que eu tenho para mim. Estar preparado é ter o estilo de vida santo, é escolher. Nunca peco? Não, peco. Mas a minha escolha é não pecar, é me afastar do pecado. A minha escolha é manter um padrão de vida santo, diariamente. Por quê? Como intercessora, eu posso ser acionada em qualquer momento. Em qualquer momento. Eu não sei o que está acontecendo à minha volta, mas quantas vezes eu já tive a oportunidade de começar a orar até chorar, uma tristeza profunda, e começo a orar por alguém, depois eu ligo para a pessoa e a pessoa fala, minha irmã, naquele momento eu estava passando por um problema, amém que Deus levantou você para orar. E comigo também, Deus também levanta intercessores para a minha vida. Às vezes não falo nada, eu não sou muito de ficar falando, assim, pedindo, né? Mas às vezes passando por necessidade, assim, emocional, espiritual, e aí Deus levanta o intercessor e depois a pessoa vem, como é que você está? Como é que você está, minha irmã? Está tudo bem? Eu falo, tá indo, Deus está aí com a mão dele. Minha irmã, essa madrugada, Deus me fez chorar pela tua vida. Aí eu fico assim, ai Senhor, o Senhor é tão bom. E o legal é que a glória, a honra, o louvor não vai para a pessoa que orou. A gente vai para Deus, porque Deus está cuidando, Deus está olhando. Posso dar um exemplo de Adalberto? A gente estava noivo já, perto de casar. Muitos sabem, né? A gente casou. E depois, pouquinho tempo, a gente se separou, divorciou e ficamos 18 anos. 17 anos e 9 meses. Separados, divorciados e voltamos a casar. Nesse reencontro, para casarmos novamente, a gente ficou 4 meses, entre encontro, noivado e casamento. 4 meses apenas. E eu creio que as regiões celestiais sabiam do que Deus estava querendo fazer em nossas vidas, porque foi um levante para que a gente não se casasse. E Adalberto foi fazer
o pré-nupcial, que chegou lá para o médico dele falando. Aí o médico passou uma série de exames, não lembro agora, tomografia, e teve que colocar contraste, à base de iodo. E ele teve um choque anafilático. Ele já tinha feito várias tomografias com iodo, nunca teve problema nenhum. Geralmente eles perguntam se você é alérgico a algum medicamento. Ele falou que não. E aí, nessa ocasião, ele teve. Eu estava no trabalho lá no tribunal. E, conferindo o processo, parei, de repente, com uma dor no coração forte. E aí eu falei, o que é isso? Primeiro a gente pensa em algo físico, que é tão claro ali. Aí, o que é isso? E aí, não era, uma inquietação, uma falta de paz, e me veio à mente Adalberto. Aí eu peguei o celular, liguei. Ele não atendeu. 4 vezes, e aquela aflição aumentava. Aí eu fui sair da sala e fui para o banheiro do tribunal. E lá eu fechei a porta e comecei a bradar, porque era uma falta de paz. E orando ali, clamando pela vida de Adalberto. Teve um momento lá que eu virei, primeiro eu repreendi, rejeitei tudo de ruim, depois eu voltei para Deus, Senhor, entra, intervenha nessa situação. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o que está acontecendo. Envia anjos agora, nesse momento, para ajudar Adalberto. E aí, o coração acalmou, eu voltei para a sala. A colega que tinha participado assim, da minha inquietação perguntou, está tudo bem? Eu falei, tá. Voltei a ligar, ele continuou sem me responder. E mais tarde, ele ligou. Umas 2 horas depois, ele ligou, falando com a língua pesada ainda. E ele falou que ele teve um choque anafilático. E, na hora, depois que eu fui saber que ele estava tendo, porque quando você vai fazer tomografia, não tem médico ali, tem técnicos. Só que, na hora que ele estava tendo o choque anafilático, chegou uma ambulância levando um doente com 4 médicos. Eles largaram o doente, foram socorrer Adalberto. Eu falo assim, foi a intervenção de Deus. Então, Deus, ele procura intercessores. Tem uma palavra lá em Ezequiel 22 que ele fala assim, quem vai tapar a brecha? Eu estou procurando e não achei nenhum. Deus está procurando para a gente participar da obra dele. Que Deus é esse, né? Ele tem o poder todo nas mãos dele, mas ele gosta de distribuir, de fazer com que a gente participe. E ao nosso coração fica o louvor a ele. Que Deus é esse que abre um espaço para a gente participar dos milagres dele. Amo. É tremendo, né? De fato é tremendo. Eu estava pensando aqui nessa exposição. Deus não precisava de nada disso, né? Ele tem tudo, pode tudo, e aí ele resolve achar em nós aquilo que nós mesmos não achamos, né? Nós nos consideramos incapazes, incapacitados, e somos de fato, mas é a graça do Senhor que Ele mesmo deposita em nós, nos faz, então, participar da grandeza do milagre, não é, que Deus está integrando. Agora, Gil, você estava falando aí, e falou, até citou essa experiência do Adalberto, e me fez pensar aqui na questão de Deus transformar nossos corações, às vezes, até mesmo quando não quisermos, quando não queremos, em função da intercessão de outro. Não tem como olhar para Adalberto, você aqui, e não pensar nisso, né? Fala um pouquinho dessa experiência, porque às vezes a gente está assim, olha, eu estou orando por fulano, eu estou intercedendo por fulano, mas fulano não quer, né? Então Deus não vai fazer porque fulano não quer, não é? Para vocês entenderem um pouquinho, ela pincelou aqui, eles ficaram separados por mais de 17 anos. E tiveram o casamento restaurado, já saiu matéria sobre eles até no jornal A Tribuna, né? Vocês devem encontrar por aí na internet.
Então me fala um pouquinho, Gil, de como é essa experiência de ter o coração transformado e saber que isso é fruto da intercessão. Com Adalberto, quando Deus começou a falar, até usou um pouquinho, você também, você tem umas pontuações em minha vida, hein, pastor Robson? Até numa vigília que a gente estava em Jacaraípe, foi a primeira vez que Deus usou a irmã Joselda para falar, e você que chamou, né? Uma intercessora para estar ali, suprindo. E Deus começou a falar que iria trazer o homem da minha mocidade de volta. E eu me converti, eu já era separada de Adalberto quando eu me converti. E aí, na minha cabeça, isso aí já tinha ficado para trás, né? Eu já estava... As coisas velhas já passaram, as coisas velhas que tudo novo se fez. Que tudo se fez novo. E aí Deus começou a falar, né? Aqui, Belo Horizonte, Rio, começou a falar e, de repente, não parou mais de falar. E eu tive até problemas emocionais que causaram até problema no físico, desmaiando, caindo pressão, subindo pressão, porque eu não queria saber nada de voltar ao passado. E aí Deus começou a tratar com o meu coração. Eu sempre fui, tenho uma característica que as meninas sempre falam, eu sou obediente. Mas nesse quesito aí eu passei um tempinho assim, lutando contra. E aí começaram as intercessões a respeito, as meninas tudo orando, vem, vai. Chegou um momento em que eu falei, tá certo. Eu baixei, né, as armas e me sujeitei a Deus. E aí começou o trabalho de interceder pela vida de Adalberto. Gozado que Adalberto estava no mundo, né? No mundo. E eu falava assim, Senhor, aonde ele estiver lá, ele pode estar no bar, manda alguém lá no bar para falar do Senhor para ele. E aí apareceu, depois a gente conversando, apareceu um amigo dele lá no bar. Aí falava das coisas de Deus para ele, já ia preparando. E eu orando. E aí, no início, era eu orando com mais duas, daqui a pouco Deus permitiu para abrir um grupo mais de 5, que ficou 5 durante um tempinho ainda. E aí ficamos orando. Eu sei que nessa oração houve perdão. Quando Adalberto retornou para a minha vida, já havia perdoado, já tudo sanado. E ele chegou... Olha que interessante, o que equivale a oração. Ele entrou na igreja, e ele conta isso no testemunho dele. Ele estava do lado de fora, ele falando assim, esse povo aí está pensando que vai me enganar, vai me enrolar, vai me deixar ficar igual esses crentes aí. Ele era uma pessoa do lado de fora da igreja. Quando ele botou os pés para dentro da igreja... Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Foi imediata a mudança. E eu ficava pensando assim, meu Deus, e aí? Claro, vem reformadinho, vem todo assim como está agora? Claro que não. Orações também. Ele saía lá para ver a casa, olhava, e eu levantava e vamos orar. Saía com a Bíblia na mão. Eu gosto muito de orar em cima da palavra de Deus, né? Aí é com a Bíblia, declarando coisas sobre a vida. Eu sei que eu fui vendo a transformação. Adalberto se tornando um novo homem. Primeiro foi a conversão, e depois veio a transformação. Hoje é esse presente de Deus na minha vida. Glória a Deus. Oração. Me fez lembrar até uma canção, Marco, que bem para lá da sua época, viu? Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim transformou. O amor veio, né, pastor? Porque depois de 18 anos, estava tudo seco. E não era falta de perdão, porque quando ele retornou, eu já havia perdoado.
Só que o meu coração estava seco, eu não amava mais o Adalberto. Eu casei com o Adalberto a segunda vez, igreja, cartório, tudo. Eu casei não amando, mas eu casei obedecendo à vontade de Deus. Eu sabia que o mesmo Deus que tinha começado a boa obra, ele iria terminar, confiando em Deus. E 2 meses depois de casado, eu comecei a olhar assim, Adalberto com um olhar assim, eu falei, E aí eu percebi que eu já estava me preocupando por ele, já cuidando, e aí começou Deus a tratar isso aí no meu coração. Mas é interessante o confiar, né, no amor de Deus, isso é demais, assim. Pois é, o que me chama a atenção nesse testemunho e conhecendo o casal é como tudo começa, porque um grupo de pessoas delibera que vai interceder em função daquilo que Deus havia falado. Também não foi assim, vamos orar para a Justinha restaurar o casamento. Não, Deus falou, mostrou a vontade dele, apresentou a vontade dele, então as pessoas se dispuseram a interceder. E estamos falando de 2 pessoas que já não sabiam mais aonde estavam uma a outra, não é? E como Deus, então, através de um processo, isso não é por isso que uma das características do intercessor, Justinha apontou muito bem, tem que ser a persistência, não é? Através de um processo, Deus restaurou tudo e fez tudo bem melhor, não é? Segundo Muito a palavra de Deus. Melhor. Maravilha, Muito. maravilha. Gil, pensando nessa experiência, na sua experiência, na experiência de intercessão que você tem ao longo da vida, na sua vida ministerial, a gente poderia fazer aí uma conexão entre a intercessão e o amor ao próximo? Sim, eu peguei outro versículo para falar sobre isso. Gálatas 5:14 diz assim: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É amor, né? É o que move, é o amor. E aí entra o Curadas, né? Como é que eu posso amar ao meu próximo se eu não me amo? Como é que eu posso amar ao meu próximo, olhar para a dor dele se eu estou sentindo dor? E aí veio um novo foco, né? Nós trabalhamos com casais em um ministério durante 12 anos, sem parar. Sem parar. E aí a gente parou para descansar. Estávamos cansados, estafados. E aí, para não ficar parado, nunca gostei de estar parada, eu comecei a olhar para as mulheres. Quem sabe, eu vou fazer um grupinho, e aí apareceu um treinamento online do Curadas para Curar, um ministério que tem como líderes a Marleide e a Samela, mãe e filha. E aí eu falei assim, gente, é isso, está caindo como luva nesse momento meu. Mas aí eu passei a perceber, eu falei assim, eu tenho que amar o próximo, mas se eu não me amo, é difícil amar o próximo. Se eu estou sentindo dor, como é que eu vou sentir a dor do próximo? Eu lembro passando em hospital com muita dor, e aí, na hora que você está com muita dor, gritando, aí se chegar alguém ali e falar assim, olha, mas aqui na cama do seu lado aqui tem alguém sofrendo. Você não quer saber de quem está na cama do lado, se está sofrendo ou não. Você está gritando, você quer que alguém venha com analgésico, alguma coisa, dependendo até morfina, mas você quer sarar a sua dor. E aí o meu foco se voltou para isso. Eu preciso estar curada para curar. Eu preciso estar recebendo e entendendo do amor de Deus pela minha vida para amar. Só assim eu consigo. E eu vejo uma ligação muito grande entre o amor e orar. Porque quando eu amo, fica muito mais fácil orar. Eu olho o irmão com outro olhar,
eu olho para a carência de um outro jeito, porque eu já estou suprida, eu já estou sarada. Se o meu umbigo está doendo, eu só olho para o meu umbigo. E não adianta vir, tem que amar, tem que amar, tem que orar. Tá, e quem está olhando para mim? Quem está cuidando de mim? Eu estou com dor, ninguém está vendo? Será que não está vendo? Esse pastor não está vendo, não, que eu estou com dor? Ainda está mandando eu cuidar do outro? E quem cuida de mim? Aí eu passei a ter esse olhar. E é gozado quando a pessoa passa por esse processo de saber quem ela é, quem Deus é, dá uma guinada. Você percebe mulheres já com outro olhar para a igreja. Eu tenho visto muito desse fruto, por isso que eu me encantei com esse ministério. Eu creio que não é separado o orar, o interceder com o amor ao próximo. Está interligado. Muito bem. A gente pode ponderar ou pensar que esse amor ele seria também uma consequência ou um benefício fruto do papel do intercessor? Isso vai sendo gerado no coração dele a partir do momento que ele tem mais intimidade com Deus? Isso seria uma espécie de benefício? E para a comunidade, Gil, quais seriam os benefícios? Porque a gente diz assim, poxa, eu tenho um grupo de intercessão, um ministério de intercessão. Isso é fantástico, pessoas que estão ali. Como seria, então, na sua perspectiva, se nós tivéssemos ao invés de termos um grupo de intercessão, uma igreja intercessora? Como seria isso? Meu Deus, sonho. Sonho. Porque eu vou pegar o meu tempo, a minha vida, os meus valores e depositar diante de Deus para servir a Deus na necessidade. Eu estou ali, procurei alguém que possa tapar a brecha. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Procurei alguém que intercedesse pela nação. Onde está? A palavra em Ezequiel fala que por isso que Deus derramou a ira sobre a nação, porque ele não encontrou um intercessor. Olha, não, Senhor, não derrame a ira sobre a nossa nação. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, é um benefício. Outra coisa que eu vejo assim, não é só o fato de eu estar disponível para Deus. Eu vejo muito na vida de Jó, né? Lá no final, no Jó 42, quando Jó orava pelos amigos, Deus restituiu tudo que foi tirado dele. Há uma restituição de Deus. Eu creio que é aquele princípio que está em Mateus falando assim, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que quando a gente foca nas coisas de Deus, é como se Ele focasse nas nossas coisas. Eu tenho hoje muitas coisas na minha vida que eu nunca pedi a Deus e que são bênçãos na minha vida. Aí, às vezes, fica até espantada. Mas como? Nunca orei por isso. Orei. E estão lá, e chegam assim, no colo, né? São colocadas, às vezes é colocada assim, até a palavra que vem é presente de Deus para você, e eu não estava focada naquilo. Eu estava botando a minha vida ali ao dispor de Deus. E Deus, é o jeito dele, a palavra fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama galardoar. Ele ama presentear. Isso está no caráter do nosso Deus. Ele ama. Assim como você, pai e mãe, ama presentear seus filhos, o nosso Deus muito mais. Então, ele é galardoador. Ele ama presentear. Eu tenho coisas... Adalberta não estava buscando o marido quando Deus falou que ia trazer o homem da mocidade. Não estava. Você lembra bem dessa fase minha? Não estava buscando. Aí Deus fala assim, eu vou trazer a Adalberto para a vida dela, presente meu. Então, muitas coisas preciosas, valorosas que eu tenho hoje na minha vida. Eu tenho amigos
amigos que são mais preciosos que irmão na minha vida. Eu creio que são as bênçãos, os presentes do meu Deus para mim enquanto eu cuido. Há um galardão para aqueles que cuidam do reino. Que bom seria, você falou, se a igreja toda se movesse. Que bom seria, querido, se você entendesse isso do nosso Deus, que o nosso Deus ama presentear. Então você busca o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Amém. Gil, nós falamos aqui de algumas experiências que você pôde vivenciar, e que foram frutos ou da intercessão de alguém por sua vida, ou da sua atuação como intercessora. E existe algum exemplo bíblico que lhe chama a atenção de intercessor, de alguém que se colocou na brecha? Você poderia compartilhar isso com a gente? Daniel. Eu gosto de Daniel. E tem um negócio assim, interessante de Daniel. Ele vai e resolve orar pela nação 21 dias. E a resposta não vem no primeiro dia. Demora um pouquinho a chegar. Mas quando Miguel vem trazendo a resposta, tem um recado do que estava acontecendo nas regiões celestiais que não é revelado a gente. Eu acho muito interessante. Daniel, desde que você intentou orar, a resposta foi sim. Mas o rei da Pérsia... Aí eu fico pensando, pastor, as coisas que Deus tem para nos dar, elas já são deliberadas por Deus. Mas lá nas regiões, tem uma região aí de luta, de batalha no espiritual, que parece que eles sabem que Deus já deliberou, já falou assim, ok, está carimbado aqui, é sim para o meu filho. A resposta é, mas demora a chegar. Por que isso? Eu fico pensando assim, né? Por que esse rei da Pérsia, antes que a resposta chegasse a Daniel, o rei da Pérsia entrou no meio do caminho e impediu. Gabriel vinha trazendo, precisou Miguel vir lutar, e a luta foi grande ali, com os grandes. E aí eu fico pensando assim, tem gente que fala assim, a gente não deve orar alto, você já ouviu falar? Não ore em voz alta. Tem coisas que eu oro no meu particular, mas tem coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de declarar. A palavra de Deus eu gosto de declarar. A vontade de Deus eu gosto de declarar. A Bíblia fala que tem uma nuvem de testemunha à nossa volta. Eu penso assim, nuvem de testemunha não é só o pastor Robson, o Maico, Adalberto, não é só. Tem mais coisa aí. Anjos bons, anjos maus. Aí eu falo assim, tem coisas que eles precisam saber que eu creio, sim. E a palavra de Deus, a direção de Deus, eles têm que saber. Que Deus tem uma direção e que eu creio na direção de Deus. Então, aí já é oração de batalha. Eu declaro. Agora, quando eu estou orando por alguma coisa que também não quero verbalizar, que eu quero que só fique entre eu e Deus, é caladinha. Mas quando eu estou guerreando, a nuvem de testemunha precisa saber em quem eu confio, em quem eu ponho a minha fé. E baseado em quê? Baseado na palavra de Deus. Então, a necessidade. Daniel, para mim, assim, aquela disciplina dele, 9 horas, meio-dia, 3 horas. Eu fico assim, meu Deus, eu preciso ser isso. Eu não tenho. Confesso, pecado. Perdão. Não tenho essa disciplina.
Mas toda vez que o Espírito de Deus move, me chama, eu falo assim, eis-me aqui, eu vou orar. Às vezes eu pego a Adalberto. Adalberto, eu estou sentindo de Deus. Adalberto é companheiro para isso também. Vamos orar, vamos declarar coisas aqui nessa casa. Ele sai de mãozinha dada comigo, orando também, declarando. Coisa de doido, né, pastor? Mas a gente faz isso. Ora, declara a palavra de Deus. Estamos juntos nisso aí também. Mas tem coisas que é no particular, eu e Deus. Mas quando é para batalhar, a gente declara. E essa disciplina de Daniel me chama a atenção. Jesus, né, também. Gracinha. Cansadinho, subia o monte, chegava lá, chamava os companheirinhos, né? Vamos comigo ali orar. Né? Às vezes o companheirinho dorme um pouquinho lá, mas ele não desistia de levar. E aquela oração que ele fez para a gente ali, em João 17, né? Não rogo somente por esses, os 12, mas por aqueles que crerão. Aí eu falo assim, eu botei na minha Bíblia, agiu. Ele estava ali na mente dele, no coração dele, estava eu ali também. Então ele orou por mim também. Creio nisso. E hoje ele se encontra sentado à direita do Pai, intercedendo, quer dizer, até hoje intercede por nós. Então, 2 exemplos assim que eu acho. Interessante, enquanto você falava aqui, me fez pensar um pouquinho mais em Daniel e nesse papel intercessório que ele ocupou. A gente, quando pensa em intercessão, em linhas gerais, a gente pensa muito na batalha, não é? Na batalha espiritual, nessa guerra. Isso acontece de fato. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que se impor no momento da oração, não é porque Jesus ou Deus são surdos, mas é porque o diabo é sonso. Não é? Então a gente precisa afirmar categoricamente para que no mundo espiritual, aí no reino espiritual, ele saiba em quem temos crido, como bem disse a Gil. Mas aí, olhando essa perspectiva de Daniel como intercessor, o que me faz pensar é de que esse hábito, esse estilo de vida, como nós dissemos lá atrás, do intercessor, faz com que, no momento de maior dificuldade, ele tenha tranquilidade. Porque quando ele é jogado na cova dos leões, ele não precisa ali fazer nenhuma intercessão. Não é? Naquele momento, nós não temos o relato bíblico de que ele precisou orar, porque Deus já conhecia o seu coração. A intercessão era um estilo de vida. E, no caso de Daniel, como bem disse, um estilo disciplinado de vida. Né? Ele estava ali sempre fazendo as suas orações a Deus. Gosto desse versículo, que eu acho que é o depósito que a gente faz com essa disciplina. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Quer dizer, o fato de eu me achegar ao trono da graça confiadamente, como estilo de vida, faz com que, no momento oportuno, eu seja socorrida. Eu tenha confiança, porque há um depósito de oração, há um depósito de estilo de vida escolhido por mim, né? E eu posso, na hora da aflição, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho depositado a minha segurança, não é? Amém. Amém. E é bom que estamos certos de que em quem temos crido, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós já estamos caminhando para o fim, Gil, e eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, considerando a Gil como intercessora, o ministério de intercessão, nesse tempo de pandemia, não é? De Covid-19, nessa coisa de templos fechados. Eu sempre digo que a igreja não está fechada, o que estão fechados são os templos. Não é? Então, como deveria ser, como deve ser a postura da igreja? Qual a importância de sermos intercessores nesse momento? Eu creio que é a 1 Crônicas 7,14, né? Como igreja, levar, orar, se arrepender,
e Deus vai vir e sarar a terra. Eu creio no papel fundamental da igreja, mais do que a cloroquina, né, o zinco, o sol. Eu creio no papel fundamental. Eu tenho participado agora nessa movimentação, são lives, né? Agora o tempo todo é live, ou é Zoom. Eu tenho participado de batalhas de oração pela nação. E como Deus tem, eu tenho grupos de oração, né? A gente está todo dia com assuntos, com temas para orar. E como eu vejo a atuação da igreja, eu acho fundamental nesse tempo. E também eu tenho que crer, eu tenho que confiar que Deus, Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nenhuma folha cai da árvore sem que Ele tenha conhecimento. Então, Ele está sabendo também do Covid. Ele fala, é claro que a gente vê falar, né, pelos sinais a gente percebe que estamos perto do fim. Né? Estamos perto do fim. Alguns falam que a gente já está na grande tribulação. A palavra de Deus fala que 1/3 vai ser dizimado. Eu acho que ainda não é o Covid, vai coisa pior. Mas também fala assim, que se não fosse pelos seus, por causa dos seus, esse tempo é abreviado. Eu tenho total confiança que Deus está sabendo o que está fazendo e está nos guardando. Agora, meu papel como intercessora nesse tempo como igreja é clamar que Ele tenha misericórdia, é clamar que venha cura. Agora, Ele vai fazer o que está escrito, que está no coração dEle. Mas eu posso chegar a Deus e clamar, eu posso pedir arrependimento pelos pecados da minha nação. E, Senhor, tem misericórdia. Tenho feito isso. E eu tenho visto que tem um grupo remanescente que está de prontidão orando. Sabe? Isso acalenta o nosso coração. Não estamos parados. Às vezes a gente pensa assim, passa, né? A porta está fechada. Cadê o povo daí do domingo à noite, os carros na rua? Não, mas tem um povo orando. Tem um povo falando da palavra de Deus, sim. Não estamos fechados, não está parado, não. A igreja continua, a igreja segue e segue vitoriosa, não é? Muito bem. Temos alguma pergunta aí, Michael? Não temos nenhuma pergunta. Livraram você, Gilcinho. Colaboraram, contribuíram com você. Bom, queridos, nós já vamos encerrar a nossa live de hoje. Eu quero agradecer aqui a Gil, quero agradecer ao Adalberto. Obrigado por nos presentearem nesse tempo com essa preciosidade, não é? Esclarecendo alguns pontos e falando para nós da importância de sermos esses intercessores, o papel da intercessão na vida da igreja e o resultado da intercessão na vida da igreja, como isso é transformador, não é? Eu queria já aproveitar esse momento e colocar 2 motivos de oração, de intercessão para nós, como igreja do Senhor, aquela coisa para nós nos colocarmos na brecha, não é? O primeiro deles é que amanhã às 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã, vai haver uma videoconferência com o nosso governador, Casagrande, não é? Eu acabei sendo convidado, creio que a proposta é do deputado Marcos Mansur, que é pastor de uma das nossas igrejas, e a ideia é de que se tenha um decreto ou uma normativa específica para as igrejas, porque na situação em que nos encontramos hoje, nós acabamos indiretamente sendo incluídos como pessoas jurídicas, comerciais, etc, etc. Então, essa é a ideia. E eu gostaria que os irmãos estivessem intercedendo por isso, porque nós precisamos de algo que seja direcionado, não é? Obviamente, por Deus. Acreditamos que tudo o que está acontecendo é por permissão divina, mas nós gostaríamos de poder romper e caminhar mais fortes como Igreja do Senhor. Não é? E as coisas estão difíceis, meus irmãos. Falei ainda há pouco com o Maicon, e no estado de Pernambuco, por conta da Covid-19, a grande Recife, até mesmo as igrejas foram proibidas de fazer até live.
E aí eu não estou falando de algo hipotético, não. Isso aconteceu, né? Hoje eles iam, a igreja, já ontem começou a haver alguns manifestos, eu não sei como essa coisa acabou hoje, mas é o tempo que estamos vivendo. Isso pode chegar até nós. Então, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, é o segundo motivo de oração. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, que Deus tenha misericórdia não só da igreja brasileira, mas da nação brasileira, não é? Dando aos nossos dirigentes entendimento, dando aos nossos dirigentes discernimento, para que a gente possa passar por esse tempo, não sem sofrer dano, mas tirando proveito de tudo isso para as nossas vidas, uma vez que nunca mais, isso já é consolidado, nunca mais voltaremos a ser os mesmos, quer como indivíduos ou quer como instituições. Muitas coisas mudarão, muitas coisas já mudaram e outras tantas mudarão de forma, eu diria, atemporal, né? Isso vai se estender por muito tempo. Então, 2 motivos aí para nós intercedermos essa noite de forma intencional, não é intencional. Há alguns pedidos de oração que nos fizeram hoje. A Lilian pediu para que nós estivéssemos orando pela sua irmã, Luana. Como tenho dito aqui aos irmãos, Luana passa por um quadro de depressão e nós conseguimos entender que existe, além da depressão, algumas outras questões espirituais que precisam ser resolvidas. Então, vamos estar orando pela Luana, pelo filho Davi, que está no meio dessa história toda, né? Que o Senhor possa estar dando libertação, que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus. Mais algum pedido, Marco? Não? Então vamos orar ao Senhor. E com essa oração nós também vamos encerrar esse bate-papo. Obrigado por você ter nos acompanhado até agora, né? Já aqui os agradecimentos a quem nos ouvirão posteriormente, e o Senhor possa lhes abençoar. Oremos. Glorioso e eterno Deus, te somos gratos por esse tempo em tua casa, em tua presença. Ó Deus, por podermos, nesse bate-papo, crescermos na graça, crescermos no conhecimento e entendermos o que o Senhor tem para nós. Pai, colocamos diante de ti a nação brasileira, colocamos diante de ti o estado do Espírito Santo, rogando por misericórdia, ó Deus, misericórdia, ó Pai, as nossas vidas. Aliás, apresentamos a ti, ó Senhor, o mundo, que ainda que jaz no maligno, ainda que seja conceituado como mal, carece da sua intervenção, da sua ação, ó Pai. E nós, por assim dizer, nos colocamos assim na brecha, sentimos a dor do nosso irmão, a dor daqueles que estão perecendo, ó Senhor, a dor daqueles que não podem velar os seus mortos, a dor daqueles que estão sofrendo com as patologias, a dor daqueles cujas comorbidades têm, ó Senhor, causado tanto dano, ó Deus, sido, ó Pai, sido agravada, ó Deus, por esse tempo de Covid-19. Tem misericórdia dessas vidas, ó Senhor. Nós nos colocamos aqui diante de Ti para rogar, ó Senhor, a Tua intervenção no meio, ó Senhor, da nação brasileira, no meio do estado do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha e, por que não dizer, mundo afora. Deus, toma a Luana em Tuas mãos. Sabemos, ó Senhor, que ninguém ou nada pode resistir à Tua ação, ao Teu poder. Senhor, então, em nome de Jesus, ó Deus, estende Suas mãos poderosas sobre aquela vida, ó Deus, libertando-a, restaurando a sua saúde, abençoando, ó Senhor, o seu filho, ó Pai. Pai, que o Davi não venha a sofrer no futuro as consequências desse tempo de dificuldade que a família vem passando. Tome-o em Tuas mãos, preserve-o, ó Senhor, em nome de Jesus. Rogamos ainda para que o Senhor